depressão, como a maioria dos transtornos psiquiátricos, ou como a totalidade dos transtornos psiquiátricos, tem basicamente dois determinantes, né? Fatores genéticos, hereditários e questões relacionadas com o ambiente. Um fator importante que a gente precisa pensar na personalidade, que é a forma como cada um lida com os estressores do dia a dia, com os problemas, com as situações difíceis. Então a depressão, de certo modo, ela tem fatores genéticos, biológicos, uma predisposição biológica, fatores físicos e também psicológicos, né, momentos difíceis da vida e a forma como cada um lida com isso. Bom, a depressão tem dois sintomas centrais, que seria uma alteração de humor, né? O indivíduo ele fica triste, ele fica mais angustiado, e alterações de vontade, então ele fica desanimado, ele fica sem vontade para fazer as coisas, não tendo prazer nas coisas que normalmente ele tem prazer. E ele começa a ter outros sintomas, então pensamentos pessimistas, né, pensamentos de menos-valia, de achar que não é capaz, de achar que não é competente, de achar que a vida não vale mais a pena, sem perspectiva para o futuro, né, pensamentos negativos em relação ao futuro, e sintomas físicos também. Tipicamente a gente tem falta de sono, falta de apetite, falta de memória, falta até mesmo de libido, né? Então são esses os sintomas principais, e aí pode logicamente evoluir para aqueles quadros mais graves, né, diante desse pessimismo da vida, dessa falta de vontade, né, essa falta de esperança, até mesmo ideação suicida, né, pensamentos de morte e vontade de autoextermínio. É muito importante a gente avaliar, né, a forma como cada um lida com a depressão. Primeiro, existe muito preconceito e essa é uma das grandes barreiras para que as pessoas busquem o tratamento e busquem a forma, né, de lidar com essas situações. Porque existe uma ideia, uma noção, né, até cultural, de que depressão é sinal de fraqueza, né, é falta de ter o que fazer. Isso não é verdade. É importante que as pessoas, né, tenham a ideia de que depressão é uma doença, é um transtorno psiquiátrico e que as pessoas não escolhem estar do jeito que estão, do jeito que ficam. Então é muito importante as pessoas lidarem com isso, lidarem com esses preconceitos e não terem vergonha de dizer o que estão sentindo, né, de dizer o que está acontecendo e, consequentemente, falar para os familiares, falar para os amigos e buscar uma ajuda profissional. Bom, o tratamento, né, da depressão tem alguns pilares. A gente começa pela psicoeducação, que é exatamente explicar para o indivíduo, explicar para o paciente o que é a depressão, os determinantes da depressão. E é exatamente na medida em que o indivíduo ele consegue compreender que aquilo é uma doença, isso vai minimizar muito aquilo que a gente acabou de falar, que é a questão do preconceito. A gente tem medidas farmacológicas, então o uso de medicações, então, os chamados antidepressivos são muito importantes no processo de recuperação da depressão. Psicoterapia, é muito importante que as pessoas procurem também a psicoterapia, em que vai se tentar, né, encontrar explicações psicológicas para aquele quadro da depressão. E o mais importante, que faz parte também da psicoeducação, é orientar os pacientes que eles devem continuar fazendo as atividades, por mais difíceis que elas sejam, por mais desanimado que ele esteja. Então há uma tendência natural da depressão que as pessoas parem, né, de fazer as coisas que gostam, parem de frequentar os ambientes sociais, sair com os amigos. Então é muito importante que as pessoas tenham a preocupação de não deixar de fazer isso, né, de continuar se divertindo, fazendo coisas que gostam, frequentando os ambientes sociais. Para aquelas pessoas que utilizam recursos religiosos, que continuem fazendo isso. Todo esse contexto, todo esse conjunto, né, de fatores vão auxiliar no processo de recuperação da depressão. A presença da família e dos amigos é muito importante no processo de recuperação, porque a família ela vai ser capaz de dar suporte, né, um suporte social, né, ela que vai ajudar exatamente o paciente a procurar ajuda, vai ajudar o paciente para que ele, né, continue fazendo suas atividades, para que ele possa fazer o tratamento de maneira adequada. Ou seja, a família tem um papel fundamental. E é muito importante que as pessoas, os familiares, também tenham a noção do que está acontecendo com o paciente, né? Às vezes é muito comum o familiar ter um preconceito em relação a isso. Porque né, a pessoa não quer trabalhar, está desanimada, está triste, e às vezes o familiar não tem um real entendimento do que isso significa. Lógico que é muito difícil, muitas vezes, né, para o familiar ver aquela pessoa, aquela condição. Mas é muito importante que a família compreenda e tenha um papel fundamental, né, em auxiliar o paciente nesse processo de recuperação.
Bom, o termo cura é um termo que a gente não usa, né, na psiquiatria, pelo entendimento, né, de que o processo, né, de determinação das doenças psiquiátricas é diferente, como se fosse uma pneumonia. Mas é muito importante, a despeito da gente não trabalhar com essa ideia da cura, é muito importante que as pessoas elas tenham a ideia de que depressão tem tratamento, a depressão tem recuperação, ninguém vai ficar deprimido para o resto da vida. Então é muito importante que as pessoas tenham essa noção, porque às vezes elas estão tão desesperançosas, às vezes elas estão sem perspectiva de vida, que acham que tudo acabou, tudo está arruinado. Não, é importante a gente frisar isso. Existe tratamento para a depressão, né? Existe um processo de recuperação e é perfeitamente possível que as pessoas voltem a ter uma vida normal, a ter um funcionamento normal, a conviver com as pessoas, com seus amigos e tocar a sua vida.